Eis a cruz do Senhor, fugir potências infernais sobre nós, nossa família, sobre este momento profético que vamos ministrar. Venceu e sempre vencerá o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cruz levantada com toda a força. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E diga bem forte: saia imediatamente. Saia imediatamente da minha vida. da minha vida. Saia imediatamente Saia imediatamente da minha família. da minha família. Eu determino, Pelos merecimentos do meu batismo, merecimentos do meu batismo, em comunhão com o Papa Leão XIV, em comunhão com o Papa Leão XIV, com toda a igreja, toda a igreja, espírito maldito, espírito maldito de opressão e depressão, de opressão e depressão, saia da minha vida, saia da minha vida, saia da minha família. saia da minha família. Espírito maldito Espírito maldito de injustiça, de injustiça, de miséria, de miséria, de vício, de vício, saia imediatamente saia imediatamente da minha vida, da minha vida, da minha família. minha família. Eu, em nome de Jesus, Eu, em nome de Jesus, levanto agora levanto agora sobre a minha vida e a minha família sobre a minha vida e a minha o família estandarte sangrento o estandarte sangrento do madeiro da do cruz madeiro da cruz. e determino: Determino, Satanás, Satanás, seja acorrentado seja acorrentado e vá direto ao abismo do e inferno, vai de retro ao abismo do inferno. porque Jesus Cristo é o Senhor Porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e da minha família, da minha vida e da minha família, da minha da casa, minha casa, das minhas fontes de das renda, minhas fontes de renda, da minha cidade, da minha cidade, do Brasil e do mundo. do Brasil e do mundo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. e qualquer acusação Qualquer acusação de qualquer inimigo, de qualquer inimigo, seja ele seja ele humano ou diabólico, humano ou diabólico, carnal ou espiritual, carnal ou espiritual, visível ou invisível, visível ou que invisível, esse julgamento, que esse julgamento, que essa acusação que esta acusação seja submetida, seja submetida, lavada e exorcizada lavada e exorcizada no sangue de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, para que o mal nunca triunfe, para que o mal nunca triunfe, mas a glória de Deus mas a glória de Deus seja o meu alimento, seja o meu alimento, seja o alimento da minha família. seja o alimento da minha família. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oria cantará la bara la bara la bara la 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 Oria labaria, Kiririri la 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 ria la la ria la la ria la la. Agora põe a mão no seu coração. Por um instante feche os seus olhos. Apresente o senhorio de Jesus. Apresente o nome potentíssimo, poderosíssimo. Nome pelo qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Apresente sobre os seus inimigos agora. Declare que Jesus é o Senhor. Apresente sobre cada causa que você já não tem mais força humana para lutar, e diga: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Que esse inimigo, que essa causa Jesus é o Senhor. seja submetida agora ao senhorio de Jesus. Oh, no, 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 no.
Filho meu, minha filha, não temas a nada e a ninguém, a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador, eu sou aquele que sou. Não temas, eu te darei a vitória. Eu me consumi por amor, eu permuto reinos por ti. Não temas a nada e a ninguém. Trago para você hoje a minha consolação. Trago a alegria de meu Pai do céu, a força do Espírito Santo, para que sejas forte e corajoso e prossiga determinadamente, sem olhar para trás. Os dias são maus, o inimigo quer se vingar, não quer que você experimente do meu amor e da minha misericórdia. Mesmo que duvides, mesmo que vacile ou pense em voltar atrás, quero que saiba, eu não desistirei de você. Eu lutarei, eu vencerei e eu afastarei os teus inimigos. E eles saberão, e o mundo reconhecerá, que eu sou o teu Deus, o teu Salvador, e que não há ninguém fora mim, pelo qual você possa ser salvo. Permanece comigo, fica na minha presença, e o mal fugirá de vós. Não vos preocupeis com aqueles que você ama e que estão distantes. Se permanecer na minha presença, eu te salvarei e salvarei toda a tua família por você. Sou o teu Deus, sou o teu Salvador. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por essa promessa. Promessa de vitória. E é uma promessa justa. Deus não mudou a regra, não. A promessa de hoje diz que o caminho dele é o caminho da cruz. Não pare de acreditar. Não pare de confiar. E que o Senhor te abençoe, nos abençoe, abençoe toda a nossa família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai se sentando. Boa tarde. Diga comigo: meu Deus é um Deus presente, não é um Deus ausente. Meu Deus é o Deus do impossível. Eu creio. Escute essa palavra. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo, para me salvar? Olha que pergunta importante. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Diga para o irmão isso. Profetize como Paulo e Silas profetizaram sobre o carcereiro, sobre a sua família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu
tu e tua família. Fala para o irmão, fala gritado isso. Mais forte. Crê. É uma promessa que nos faz entender uma coisa, meus irmãos. A maior lição que nós podemos tirar dentro do Livrai-nos do Mal, e que a gente tem experimentado nesses anos, é que não podemos mudar o nosso passado. Padre Bruno grita isso para nós sempre. Mas nós podemos tornar o nosso futuro melhor. Eu não posso apagar o mal que eu fiz. Eu não posso destruir o efeito maldito do pecado que eu pratiquei. Faz parte da minha história. Mas a grande verdade é que em Jesus eu posso construir algo melhor. Eu posso fazer algo de bom. Se não podemos apagar o nosso passado, uma outra verdade absolutamente certa é que nós não precisamos carregar a culpa do nosso pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele carregou as nossas transgressões, Ele nos libertou das nossas maldições. Então eu não preciso carregar a culpa do meu fracasso. E tudo que o demônio quer é que eu e você nos arrastemos na lamúria, na culpa, na vitimação do nosso passado. E como eu vencerei isso? Porque isso faz parte da humanidade. A psicologia vai nos ensinar que nós somos aquilo que intensificamos na nossa vida. Tudo aquilo que eu somatizo, tudo aquilo que eu dou muito valor é aquilo que eu serei. E uma das frases tão lindas do Papa Leão XIV, e que você deve levar para a sua vida e para a sua família: a igreja não está no mundo para agradar aos homens, mas para construir o reino de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para levar a verdade que liberta. A igreja não está para ser a favor de A, de B, de C, mas a igreja está para dizer: o reino de Deus é daqueles que fazem a vontade de Deus. E não tem como. Hoje, quando a Alexandra falava de manhã, ela trouxe essa narrativa tão linda das bodas de Caná, João capítulo 2. E o que foi que Maria disse? Olha, a humilhação dessa família. Ela não justificou. Ela sempre disse: faltou vinho. E depois, quando Jesus diz uma verdade que até então era a realidade: mulher. E muita gente aqui que não conhece o valor da palavra mulher na Sagrada Escritura acha que Jesus diminuiu Nossa Senhora, acha que Jesus diminuiu a sua mãe. Não. Mulher, louve a Deus por você ser mulher. Se você soubesse, mulher, o valor que você tem, se você soubesse para Deus o quanto você é importante, você seria mulher, nascendo mulher, e não queria ser outra coisa. Você louvaria a Deus por ser mulher. Jesus não diminui Nossa Senhora, ao contrário, Ele diz quem ela é: mulher.
E o mundo de hoje diz o quê? Eu nem posso entrar nesses detalhes, porque o mundo de hoje está tão perverso que você não pode falar mais nada da verdade da palavra de Deus. Isso é diabólico. Se você se coloca contra um profeta que fala da palavra de Deus, pare e pense, você está se colocando contra Deus, não contra um homem e uma mulher que anuncia a palavra de Deus. E ela vai dizer aos serventes o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria sendo de uma... Maria não é deusa. Vamos pontuar aqui, porque senão daqui a pouco vão achar que Nossa Senhora é deusa. Nossa Senhora é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, Maria não é deusa. Maria é humana, como eu e você. Mas ela tem uma onipotência suplicante. Aliás, não é como eu e você. São José é como nós. Maria já é um pouquinho de um degrau elevadíssimo acima de nós, porque ela é imaculada, é sem pecado. Ela é santa desde a sua escolha, antes mesmo da sua concepção. E é tão santa que, pasmem vocês, nunca antes e nunca depois alguém foi elevado ao céu em corpo e alma. Só a mãe de Deus e nossa mãe. Se você tem argumento para discutir isso com Deus, discuta, eu aceito. Porque eu não quero para mim aquilo que Deus não quer. E eu não desejo contrapor aquilo que Deus disse, é assim. Fazei tudo o que eles vos disserem. Deus, meus irmãos, ontem o padre Rafael trazia isso para nós, e eu disse, padre, o senhor está liso que nem sabão, porque ele entrou nos assuntos que, se você tocar, padre, o senhor ficava o resto da vida sem pregar na Canção Nova. E não pela Canção Nova, mas pelo sinédrio de Satanás que fica de plantão na Canção Nova, não para ouvir a verdade de Jesus, mas para destruir a verdade em prol de ideologias e projetos humanos. O senhor foi muito liso ontem, e o senhor usou essa expressão do sangue de Jesus, uma bolsa de sangue humano, te dá um boom, um up. Aquele negocinho, você está caído e uma bolsa de sangue humana te levanta. Agora você imagine, Jesus não nos dá uma bolsa de sangue humano, Jesus nos dá todo o seu sangue. Ele não economizou uma gota do sangue dele. E o sangue de Jesus é remédio para todo mal, é libertação para toda a escravidão. Cada vez que eu vou na Eucaristia, sabe, padre Rafael, eu tenho que pensar nisso. Filma eu e ele aqui. Senta aqui. Eu não recebo uma bolsa de sangue, tá? Eu recebo a plenitude do sangue de Jesus. E como é que tem católico que não vai à missa? Como é que tem católico que não confessa? Outra coisa que o senhor falou ontem, o sangue de Jesus é exorcismo, é destruição de todo mal, e ele tem dois pontos elevadíssimos, a Eucaristia e a confissão, até porque sem a confissão não tem como ter Eucaristia, porque a Eucaristia, padre Bruno me corrija, se eu não estou preparado para recebê-la, ela pode ser a minha morte, pode ser a minha condenação.
Então não tem como eu pensar na Eucaristia sem a confissão. Agora deixa eu dizer para você, Eucaristia não pode ser um modismo. Eucaristia e confissão não pode ser um modismo. Eucaristia e confissão tem que ser um ato e opção de vida, um estado de graça, de alimento, de cura. Eu tenho que ter sede da Eucaristia. Vejam, não vamos pelo caminho errado, não vamos pelo caminho das ideologias. Desculpa, mas hoje o Padre Bruno também entrou nisso. Só que o Padre Bruno é casca grossa, é couro salgado já, parece aquela carne de sol, aquela carne que fica mais dura, né? Você salga a carne e põe no sol, ela fica mais dura, e aí você não consegue bater nela, né? Não adianta bater porque não vai mudar, ela vai ser aquela carne. O Padre Bruno hoje ele não foi tão assim, filé mignon que nem o senhor ontem, padre, mas ele foi carne de sol. Ele falou coisas que poderiam, inclusive, até ter processo, se você olhar para as ideologias, o que elas pensam. Mas ele falou com uma sabedoria do céu, que nos despertou a estar na cruz com Cristo. Depois no intervalo o padre chegou até a falar assim: você tira foto com todo mundo, tira uma foto com a cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, abraçado na cruz com Cristo, mostra para o mundo. Isso que o Papa Leão XIV está mostrando, foi tão lindo. Eu estava em Pentecostes em Roma, e era por volta de 9h30 da manhã, a Praça Tiago já estava fechada, e nós não tínhamos 40% do povo na praça. E o que o Papa fez? Ele não quebrou o protocolo, mas ele abriu as portas da igreja para acolher os que estavam do lado de fora. Ele entrou com o Papa Móvel na praça, e ele disse o que vai ser o pontificado do leão: esperança. Ele dá uma volta, ele faz o sinal para os seguranças abrirem o portão da praça, e ele vai para a avenida até o final, que estava lotado de gente, e ele trouxe para dentro da praça todo o povo que estava do lado de fora. O tempo do Papa Leão XIII é um tempo de recolher os excluídos, é um tempo de amar os desprezados, é um tempo de perdoar aqueles que nos machucaram, e dizer: somos igreja do Senhor, somos família de Deus. Somos um povo resgatado no sangue de Jesus. E foi tão interessante que quando o Papa voltou para dentro da praça, a multidão cercou o Papa Móvel, a multidão que estava do lado de fora. Eu comecei a chorar, porque os seguranças tentaram deixar só o Papa Móvel entrar, não teve como. O povo, sem nenhuma confusão, entrou todo mundo para dentro da praça, e a praça ficou abarrotada. E o que é melhor, aquela avenida que estava cheia, quando aquele povo veio para dentro da praça, a tendência era esvaziar, mas não foi isso que aconteceu. Ela se encheu de novo, porque tinha muita gente chegando para entrar na igreja. Não seja uma igreja de porta fechada. Se você quer se ver livre do mal, seja uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja mariana e eucarística. Esse é o segredo. E depois, lembre o que Jesus disse no Evangelho, João capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não andará nas trevas, mas andará na luz. E nós podemos ir em frente. Pedro, em Mateus capítulo 14, quando ele está no meio daquela tempestade, e Jesus aparece,
E até eles que tinham intimidade com Jesus começaram a pensar que ele era um fantasma. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu caminhar sobre as águas. Fala para mim qual que é a situação mais difícil: ficar num barco com a tempestade, ou no meio de uma tempestade ser doido, varrido, sair de dentro do barco e ir para o meio da água violenta? O que é mais fácil sobreviver? Ficar dentro do barco ou caminhar nas águas? Ficar no barco, acomodado. Eu vou morrer mesmo, então eu vou ficar aqui. Não. Pedro vai mostrar o que um homem e uma mulher de fé devem fazer. Quando a tempestade vem, você tem que enfrentá-la. Você não pode se acomodar e nem aceitar pacificamente a tempestade na tua vida. Você tem que enfrentá-la. E se você não suportar, se não tiver forças humanas, se as águas da vida quiserem te engolir, é só gritar o quê? Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Nós temos um Salvador, nós temos um Libertador, nós só precisamos acreditar no poder dEle. Mas aí depende de uma coisa: com quem nós andamos? Com intercessores ou com fofoqueiros? O que é um intercessor? É aquele que fala de tudo para Deus e fala de Deus para todos. E o que é um fofoqueiro? Fala de tudo menos de Deus, fala de todos menos do tudo que é Deus. O que tem perto de você que se destaca é intercessor ou é fofoqueiro? Responda. Perto de você, no mundo hoje, tem mais intercessor ou mais fofoqueiro? Na tua casa tem mais intercessor ou mais fofoqueiro? Melhor, na tua não, na nossa. Vamos. Não, eu não posso me excluir disso não. Ao meu redor, nos nossos relacionamentos, existe mais intercessor ou mais fofoqueiro? Fofoqueiro é porque nós somos fofoqueiros. Nós não somos intercessores. É a atração dos bons ou dos maus que se atraem assim. Você tem que mudar esse quadro. Eu preciso mudar esse quadro. Eu não posso ser um fofoqueiro. Eu tenho que ser um intercessor. Eu não posso ser um que destrói pela injustiça. Eu tenho que ser um combatente na fé. Outro parâmetro para você saber: livrai-nos do mal. Eu também estou no tema, tá, Padre Bruno? Não estou no tema, quer dizer, eu estou no nome do acampamento, tá? Senão depois o chicote pega no nosso lombo, né, Padre Rafael? Então a gente já se justifica no ar, para depois nos bastidores a gente dizer: olha, eu falei que eu estou falando do acampamento. Para saber se eu estou vivendo livrai-nos do mal. Tem pessoas interessantes, agora todo mundo vai dizer que tem pessoas interessantes. Ou tem pessoas interesseiras ao meu lado. O que é um interessante? É aquele que faz o que Jesus fez por cada um de nós. Ele está conosco sem esperar nada de bom da nossa parte, e é capaz de dar a vida por cada um de nós. Isso é um interessante. Você tem interessantes perto de você? E o que é um interesseiro? O interesseiro é aquele que está perto de você para tirar tudo que você tem de bom, e quando ele conseguir esse objetivo, ele, se for preciso, pisa no teu pescoço até te matar. Esse é o interesseiro. Ele não está por causa de você, mas por causa daquilo que ele pode usufruir de você. Nós em Deus somos interessantes ou interesseiros? Estamos com Deus porque temos interesse da cura, do milagre, da libertação, da mudança da família? Ou estamos com Deus porque queremos ser sal e luz do mundo, queremos ser evangelho de Deus no mundo? Porque estamos com Deus. Eu queria voltar no Antigo Testamento, porque meu tempo já se foi.
Parece que o tempo dos outros, sempre eu fico escutando a pregação, eu falo, nossa, já falou tanta coisa e tem tanto tempo. E quando eu começo a falar meu tempo, não tem mais tempo. Eu acho que eu sou meio paraibano, falo demais. Né, dona Isabel? Hoje eu estava conversando com a dona Isabel, e ela conta, e ela vai, e ela explica. Aí chegou uma das suas irmãs assim, dá licença que eu quero que ele reze para mim. Quando ela saiu de lá, ela falou assim, ó, te dei um livramento. Eu não estou sendo fofoqueiro, tá? Eu só estou contando coisas interessantes. Percebam, olha o que diz o profeta Macabeus, capítulo 3. Esse é o tempo da profecia. Versículo 18. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens. Para Deus não há diferença. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Meus irmãos, num mundo que quer fazer paz com guerra, num mundo que quer fazer justiça praticando a injustiça, num mundo que fala de igualdade praticando uma corrupção acelerada, descarada e satânica. Eu estou falando do mundo, para não dizer que é no mundo em que eu e você vivemos. Limitado. Como se pode? Não temas a esses. Vamos para o versículo 43. Disseram uns aos outros, levantemos nossa pátria do seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Lutemos por nossa pátria, nossa família. E o que eles fizeram? Convocaram gente para implorar a piedade e a misericórdia de Deus. Se você está vendo a injustiça, querendo dizer que a justiça perto de você, é hora de lutar. Não é hora de se calar. É hora de defender a pátria, o profeta Macabeus está falando. Se você está vendo hoje a guerra sendo usada para construir um mundo de paz, não se engane, não vai ter paz. É hora então de lutar, mas não com armas humanas, não fazendo guerra, não usando as armas que o mundo está usando para destruir o reino de Deus, ao contrário, usando a nossa comunhão de oração. Jejum, eu quero levantar essa nação a jejuar a partir de hoje pelo menos um dia na semana, a ir à missa todo dia, a confessar pelo menos uma vez por semana, a rezar o rosário todos os dias. E eu garanto para você que o Brasil vai ser a referência do país que espera a vinda última de nosso Senhor Jesus Cristo, de cabeça erguida, dizendo: eita glória, está chegando. Eita glória, lá vem o poderoso. Mas se o Brasil, considerado o maior país católico do mundo, não voltar para a missa, não voltar para o confessionário, não jejuar, não rezar o rosário, desculpa, o Brasil pode se tornar um país de Satanás. Como assim, Ironi? Como assim o Brasil se tornar um país de Satanás? Porque um católico, meus irmãos, eu estou pregando para católico, tá? E se tem alguém que não é católico, bem-vindo, bem-vinda, viva a tua fé, Deus te abençoe. Mas para ser católico, você precisa ir à missa, você precisa ser mariano, você precisa confessar os seus pecados, você precisa orar com a palavra de Deus. Senão você não é católico, você é
caótico. E eu podia dizer assim: você é um diabólico. Como ironia, diabólico? Para. Quem é o pai da mentira? Quem vive um catolicismo de mentira vive um satanismo, não vive um catolicismo. Quem se diz católico e não vai à missa, não confessa, não jejua, não ora com a Virgem Maria, que é a ponte que liga o abismo da humanidade à eternidade, desculpa, muda de religião. Procura outro caminho. Quem sabe você se encontra, porque aqui você está perdido. Ou desperta, acorda. Vamos viver a nossa fé. Não vamos ser mais católicos de carteirinha ou de tradição. Lutemos por essa pátria. Se ela é o maior país católico do mundo, usemos da Eucaristia, usemos do poder da oração, usemos das vigílias, da adoração, para levantar a nossa nação de todo o seu abatimento. Ou vamos morrer todos juntos na miséria, mesmo estando 100% com Deus, porque fomos covardes, porque chegou o tempo da guerra, chegou o tempo da luta, chegou o tempo da batalha para separar o trigo do joio, o bem do mal, o cabrito das ovelhas, e nós nos acomodamos. Ah, não é comigo, isso é com o exército. Não é comigo, isso é com os políticos. Não é comigo, isso é com os bispos e padres. Eu sou leigo, deixa os bispos e padres comprar essa briga, eu vou ficar na minha. Covarde, covarde, hipócrita serei, se eu assim agir na hora que eu precisar lutar com as armas de Deus, para defender a pátria, a religião, a família e o reino de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser o pregador mais bonito de todos, apesar de ser muito lindo. Olha para mim, olha que beleza, olha que perfeição. Minha mãe dizia desde pequeno: é o meu filho mais lindo. E ela está me vendo agora. E esse dia eu estava lá visitando minha mãe de 86 anos. Estava eu e meu irmão mais velho. E ele teve a ousadia de olhar para minha mãe de 86 anos e dizer: mãe, quem é mais bonito de nós? Estava eu e ele. E a minha mãe, sábia, os dois. E olhou para mim e fez assim, ó. Estou brincando, ela não fez não. Aí estava o neto dela, o João. E aí meu irmão, não contentando com a resposta da minha mãe, olhou para minha mãe e falou assim: e de nós três, quem é o mais bonito? Ela falou: nem se compara, o João. Toma, quando você quer saber o que não precisa saber, você leva na fuça. Você é nocauteado. Então o importante não é saber se você é o mais bonito ou o mais santo. O importante é ser santo. O importante é ser bonito na fita. E o que é ser bonito na fita? É ser um católico autêntico. É ser um católico de verdade. É ser um católico eucarístico e mariano. Desculpa. A filosofia e a teologia ajuda na salvação, mas não salva. Os doutorados, mestrados, cursos que fazemos, viu, dona Isabel, de mariologia e de tantas, ajuda, mas não salva. Não salva. O que salva é ser santo. Ou santos ou nada a partir de hoje. Ou santo, pode aplaudir. Você começou? E eu termino para a gente orar. Bem, Xanda, Padre Bruno, Padre Rafael, com essa palavra, Crônicas, 1 Crônicas, capítulo
28, versículo 9 e 10. Antes de eu ler ela, eu quero dizer: está difícil? Fala para mim, seja verdadeiro. Está difícil, sim ou não? Vai ficar pior cada dia, porque o reino do céu não é para covarde. O reino do céu não é para pessoas que se acomodam, que tanto faz evangelho como ideologia, tanto faz verdade como mentira, tanto faz céu como inferno. Não, o reino dos céus é para aqueles que são capazes de ser mártir, de dar a própria vida para defender o reino de Deus. E chegou o tempo do martírio. Chegou o tempo da ação total. E para isso o profeta em Crônicas capítulo 28, versículo 9 e 10, depois no versículo 20 diz assim: ser forte e corajoso, pois o Senhor está contigo. Levanta-te. Estão vendo como vocês são corajosos? Eu falei, Fica de pé. Levanta. Ou levanta-te aqui. Fala de novo, Irônico. Fica em pé. Fica de pé. Levanta teus braços. Abracemos o leão. Fala mais uma vez: eu creio, Jesus, Eu creio, Jesus, que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Senhor, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Que o Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o nosso único. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. E o que eu te peço nesta tarde O que eu te peço nessa é que eu permaneça firme, é que eu permaneça firme, que eu não desvie que eu não desvie nem para a direita, nem para a Para a direita, direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda. que eu permaneça Eu com permaneço os meus olhos fixos com os meus olhos fixos no Senhor. no Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Você acredita que Ele é o teu Senhor? Levanta os braços, solta a tua voz. Deixa o Espírito Santo selar isso na tua vida. Erga seus braços, igreja. Erga seus braços, canção nova. Aproveite esses minutos que nós temos. Você que está em casa, você que está aqui no centro de evangelização, eu convido o Tiago, a Ana Lúcia, eu convido o Márcio Todeschini, a Alexandra, o Padre Rafael, o Ironismo Dário, a erguermos os braços e com a nossa voz gritarmos para o mundo que nós cremos que Ele é o Senhor da nossa vida, que com Ele a vitória é certa,